hoje nós aprenderemos um pouco mais sobre a Quaresma e a Semana Santa. E aí, padre? Então, amigos internautas, nós terminamos na semana passada os programas a respeito do Ano da Misericórdia e vamos aproveitar esse programa de hoje para falar aquilo que nós estamos vivendo nesse momento na nossa Igreja Católica, que é justamente o período quaresmal, que está já terminando e vai iniciar o ciclo do período da Páscoa, né? Então, o que é Quaresma? Quaresma é todo um tempo em que a Igreja convoca os seus fiéis para entrarem num grande retiro espiritual para se preparar justamente para a Páscoa. Porque a Quaresma só tem sentido se ela estiver em sintonia, em comunicação com a Páscoa. Aliás, não existe Quaresma se não estiver em sintonia com a Páscoa. Então, durante esses 40 dias, ou essas 5 semanas, né, a Igreja, por meio da palavra de Deus, convocou todos os seus fiéis para converter-se. Essa é a palavra-chave, né? Lembra vocês que no dia das cinzas, quarta-feira de cinzas, quando recebemos as cinzas, o sacerdote dizia: convertei-vos e crede no Evangelho de Jesus Cristo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, durante todas essas semanas, as leituras convocava todos nós a essa conversão espiritual, para que durante a Quaresma, melhor dizendo, durante a Páscoa, estivéssemos realmente em momento de santidade. Então acredito que foi isso que fez todas as igrejas no Brasil inteiro, convocando todos os seus fiéis a viver semana por semana essa Quaresma em preparação para a Páscoa. A tonalidade maior do tempo da Quaresma é justamente aquilo que nós vimos já no seu início, no Evangelho, onde o Evangelho falava para nós dos exercícios espirituais, que é o jejum, a oração e a caridade. Então, esses 3 exercícios espirituais, acompanhando demais a penitência e a abstinência, nos impulsionou a viver esse período quaresmal para que na Páscoa realmente a gente tivesse em estado de santidade. Então estamos terminando já a Quaresma, hoje é o último dia. Então a gente espera que todos os católicos, né, tenham feito a sua confissão espiritual, para que por meio dessa confissão espiritual pudesse realmente começar uma semana realmente santa. Então, meus amigos internautas, terminando o período quaresmal, a gente começa a Semana Santa com o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos lembra aquele momento em que nosso Senhor Jesus Cristo saiu da sua cidade para Jerusalém. E enquanto ele ia para Jerusalém, montado num jegue, o povo ia aclamando ele: Hosana, 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 o filho de Davi. Então, aí começa justamente a Semana Santa para nós cristãos, com esse Domingo de Ramos, aonde a igreja inicia essas celebrações, justamente fora da igreja, para significar esse momento em que Jesus Cristo foi para Jerusalém, para passar pela sua paixão, morte e ressurreição. A Semana Santa tem como centralidade maior o Tríduo Pascal: Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo e depois o Domingo. A Quinta-feira Santa nos faz lembrar o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo celebrou a primeira missa. Ele reuniu os 12 apóstolos para comer a Páscoa, como era de costume nesse tempo. Então ele transforma a Páscoa judaica
numa Páscoa cristã. E aí ele institui para nós a Eucaristia. É o momento maior da nossa vida, é justamente a Eucaristia. O Papa João Paulo II, numa carta em que ele escreveu, ou uma encíclica que ele escreveu falando da Eucaristia, ele fala que a Eucaristia é tão importante para o nosso corpo, assim como é importante o sangue também para o nosso corpo. Ou talvez melhor dizendo, a Eucaristia é tão importante para a Igreja, assim como o nosso sangue é importante para o nosso corpo. Então, Quinta-feira Santa, os cristãos se reúnem para fazer memória da primeira missa que Jesus Cristo celebrou e também trazer para junto de si esse momento. Porque não é simplesmente um lembrar, porque nós não vivemos só de lembrança, mas a gente traz para nós esse momento celebrando a Eucaristia, vivenciando concretamente essa primeira missa que Jesus Cristo celebrou. Terminada essa Santa Missa, é costume entre os católicos fazer a transladação da Eucaristia que restou. Então isso se leva para uma sala à parte da igreja e lá os cristãos ficam em adoração até o Sábado Santo. Depois nós temos a Sexta-feira Santa, né? É o momento da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento em que nosso Senhor Jesus Cristo se doou completamente pela nossa salvação. Não tem missa nesse dia, é importante que se diga isso, né? Não existe missa na Sexta-feira Santa. Nesse momento a gente celebra, faz uma celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa celebração, a gente vai viver todos os passos do momento em que Jesus Cristo foi preso lá no Jardim das Oliveiras com o beijo de Judas, até o momento da sua crucifixão e morte. Então é uma celebração bonita, uma celebração profunda, aonde os cristãos são chamados a fazer um mergulho nesse mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua morte. Depois vem o Sábado Santo, com a Vigília Pascal, aonde se diz que a missa da Vigília Pascal é o momento central, é o momento mais importante da vida de todos nós cristãos. Essa Santa Missa, ela começa do lado de fora, com a bênção do fogo novo. Depois, os fiéis entram para a igreja está aí no escuro, a igreja se torna um túmulo, porque Jesus Cristo morreu. E nesse momento, com o Ciro Pascal, aonde cada fiel recebe uma vela e acende nesse fogo novo, para significar que com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, estamos começando uma nova vida. Então, o fogo novo significa nova vida, novos cristãos, os cristãos que se prepararam na Quaresma para nesse momento estarem de maneira renovada. E aí se desenrola toda essa liturgia nesse Sábado Santo, com o canto do Exulte, com as 9 leituras, enfim, com tudo aquilo que você já conhece, que é muito importante para a vida dessa igreja, que é expressado nesse Sábado Santo. Finalmente, o domingo da ressurreição. Cristo ressuscitou, aleluia, 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 canta toda a igreja. E aí os cristãos, também nesse momento, ressuscitam, porque é vida nova. É Cristo que ressuscitou, Cristo que venceu a morte para mostrar para nós que Ele é o autor da vida e que Ele tem poder sobre a morte. Então, meus caros internautas, período pascal é muito importante na vida da nossa igreja. Então participe
Não fique de fora de maneira nenhuma do Tríduo Pascal para você vivenciar aquilo que é a sua Igreja Católica no seu ministério celebrado e que se renova todo ano na vida de cada um de nós católicos. Então, um abraço e até o próximo programa.